o meu paletó com cravo branco era ele. Ele dizia assim, mas ela marcou com você também? Uma vigarista? Mandei eu vir com esse cravo branco igual o seu. E era ele que tinha feito, ele fez pegadinha com muitos amigos. Depois de morto, ele fez a mesma coisa. O Manfred Bordon era materialista, não acreditava em nada. O primeiro impacto dele foi por uma ligação telefônica de um espírito. E ele disse assim, você não é espírito, você é um brincalhão. Ele disse, lhe prove que eu sou espírito, apague sua luz do seu quarto, fique tudo escuro. Ele apagou e disse, agora pergunte o que é que eu estou fazendo, que eu lhe digo. Aí faça alguma coisa no escuro. O Manfred Bordon botou a mão no bolso e coçou a perna por dentro da calça. E disse, o que é que eu estou fazendo? Se você botou a mão no bolso e está coçando a perna com os seus dedos por dentro da calça. Manfred Bordon fez 11 coisas no escuro. O espírito aceitou todas. Mas ele ainda ficou duvidoso. Aí o Carlos Monter veio e tirou a dúvida dele. Hoje o Manfred Bordon é um grande divulgador da telecomunicação, viaja o mundo inteiro e diz que soube depois que no além permitiram que o Gunther fizesse a brincadeira de mau gosto para mexer nele, porque ele era materialista, não tinha outro jeito. Aí concordaram e deixaram ele fazer. Aqui outra imagem para o computador que foi recebida na Alemanha. Eu tinha descido em Berlim e fui viajando vendo as chuvas ácidas. E como eu já estava no movimento da paz, falando de paz ambiental, os alemães estavam me falando que aquela chuva ácida era das indústrias poluentes que matavam os pinhos. Todos os pinhos amarronzados, mortos, velhos, que tivessem sido queimados por fogo. E era chuva do ácido dos poluentes das indústrias, que quando descia da atmosfera, matava os vegetais. Aí eu fui falando sobre a floresta, como a gente devastou tudo. E quando eu cheguei na casa, que entrei lá em Revenick, foi a minha terceira viagem lá, o Adolfo Rumer, aqueles que me recebeu naquela casa mal assombrada, lembra que eu mostrei a imagem? Ele disse, Clóvis Nunes, vocês vieram falando sobre floresta, sobre chuva ácida e sobre morte dos vegetais da Alemanha. Foi ou não foi? Ele foi. Já tem uma mensagem para você no computador. Estava escrito assim, Nunes vem falando das florestas e das chuvas ácidas. Os espíritos escreveram antes. Ele diz, as florestas têm protetores. E os espíritos também protegem o meio ambiente. É uma mensagem belíssima. Tem meu nome lá, começa com Nunes. Agora aqui uma história fascinante. Essa carta que vocês estão vendo aqui à direita é uma escrita direta. Para quem não sabe o que é escrita direta, é escrita sem a mão do médium. Aquela imagem que vocês estão vendo à esquerda é a capa do livro chamado Os Mortos Comunicam-se por Computadores. Essa história aconteceu na Inglaterra. Eu conheci o autor desse livro, chamado Ken Webster, do primeiro congresso de telecomunicação em 89. Depois da minha terceira viagem na Inglaterra, eu fui visitá-lo. Ele já tinha publicado esse livro. A história dele é interessante. Ele também era materialista, professor de economia da faculdade de Chester, morava num vilarejo, numa cidade, tipo assim um chalé, um lugar bem isolado, na região de Dodelston. E misteriosamente a casa dele foi visitada por um poltergeist. Os móveis começaram a se mexer, coisas saíram do lugar, mas o que espantou ele é que o computador começou a receber textos invisíveis, produzidos sem mãos humanas. Ele chegava para ligar o computador, como ninguém aparecia uma mensagem na tela. Ele começou a achar que alguém estava transmitindo alguma coisa ali, pirata na região dele, mandando o computador receber. Pesquisou, não teve nada. As mensagens eram um pouco atrevidas. Ele desconfiou da namorada. Se você está fazendo essa brincadeira no computador para mim, a namorada dele chamava Debbie. Ele disse, por que eu ia fazer isso no seu computador? Você está louco? Até que um dia, ele chegou na tela do computador e falou assim, quem é você que está me importunando, mandando mensagens que eu não peço na tela do meu computador? Foi pegar um copo d'água. Quando ele voltou, tinha um texto. Eu sou dono dessa casa. Moro aqui. Você está reformando sem minha permissão. Não basta ter invadido e me incomodar. Põe suas coisas, seu intruso, e vai embora daqui. Aí ele olhou para o computador, achou que aquilo era brincadeira, resolveu escrever. Intruso é você, comprei esse chalé, tem 2 anos, quem está me perturbando é você, e que tem que ir embora daqui é você. Aí o Espírito mandou outra resposta, mais desaforada que a primeira. Aí ele disse assim, se você é o dono dessa casa, onde é que você está? Ele disse, eu moro aqui. E você chegou com sua caixa de luz e fica escrevendo nela. Eu aprendi a escrever também.
E se você me diz desaforo, eu também lhe digo. Porque a caixa de luz é o nome que ele chamava de computador. Passou umas 10 mensagens, os dois descobriram que um estava em 1984 e o outro estava vivendo em 1523. 400 anos de diferença de um para o outro. Aí, um era do passado e o outro era do futuro. Quando quem disse que estava em 1984, o de lá disse assim: você quer que eu acredite nessa conversa fiada de que você é o homem do futuro? E o quem disse: tu quer que eu acredite nessa conversa fiada de que tu é o homem do passado? Aí o de lá diz assim: eu já conversei aqui na corte e falei com vários amigos meus e nós já sabemos quem é você, seu Ken Webster. Aí ele fala: pois não, diga quem sou eu. Ele diz: nossa conclusão é que você é um espírito de um morto que está assombrando a minha casa com essa caixa de luz. Aí ele fala: curioso, eu também conversei com meus amigos de Chester e nós não temos dúvida que o morto é você. Ele diz: sou vivíssimo. Moro aqui com minha esposa, crio porcos, galinhas, e começou a descrever a história dele em 1523. Esses dois espíritos, homens, vivos, o quem não acha que ele falava com o morto, o quem acha que ele falava com o vivo, trocaram 412 mensagens durante 3 anos ininterruptos. Mensagens com mais de 300 palavras. O quem pegou esses textos, que era escrito em inglês arcaico, levou para a Universidade de Chester. Um pesquisador, que era colega dele, Peter Trinder, especialista em inglês arcaico, dizia: quem escreveu isso viveu nessa época, ou vive. O Peter Trinder ficou tão impressionado com o inglês arcaico que se interessou mais do que a paranormalidade do próprio fenômeno. Ele botou uma equipe de gente para estudar a maneira de escrever. Era como se escrevia na Inglaterra no século XVI. Mais tarde, quem descobriu que o espírito se apresentava com um pseudônimo, ele começou a escrever na parede com carvão e assinava com o nome de Lucas. Depois ele descobriu que se chamava Thomas Hardy, que foi um brasileiro da corte. Quando os dois estavam convictos que ambos viviam, diferente do outro, 400 anos na mesma casa, o Thomas de lá dizia: quem? A rainha da Inglaterra está morrendo, quem vai ser a próxima? O quem ia na biblioteca pesquisava e mandava notícia para ele. Ele começou a anunciar as coisas do futuro. Ficou famoso na época. E como ele acertou demais, foi preso como endemoniado, como feiticeiro, porque estava falando com o homem do futuro, através da caixa de luz. O homem desapareceu. Ficou 1 mês fora sem contato. Quem o Web chegava em casa, ligava o computador, tudo em branco. Ele já tinha uma amizade afetuosa com o Thomas Hardy. Trocavam informações incríveis. Até receita de comida. A namorada de quem falava com a esposa do Thomas. Ela não conhecia os ingredientes da comida de agora e ela de lá não conhecia, ela daqui não conhecia os ingredientes da comida de lá. Quando ia pesquisar, era o que se comia na Inglaterra no século XVI. Aí apareceu um homem e digitou: quem? Thomas está no calabouço e vai morrer enforcado, como endemoniado, como feiticeiro, porque você deu muitas informações que enfureceu a corte. Ele estava acertando tudo que acontecia na Inglaterra naquela época. Depois de uns 20 dias, o outro amigo vem e diz assim: quem? O Thomas foi liberado. Suas mensagens convenceram a corte que ele não era endemoniado. Um padre veio aqui, acompanhado de mais 2 pessoas, e vira a caixa de luz. As suas mensagens salvaram ele. Amanhã ele volta a escrever. O quem ficou em casa, acordou cedo e ficou esperando. 9 horas da manhã chegou a primeira mensagem: quem? Muito obrigado. Pensei que ele ia sobreviver. Fui humilhado e sofri muito. Achavam que você era um demônio e que você não existia. Mas um padre veio na minha casa e falou com você. Suas mensagens me tiraram do calabouço. Agora eu estou numa grande dúvida, quem? Você me disse que estava em 1986. Já era 2 anos depois. E por que você assinou as mensagens com a data de 2109? Aí o quem disse: eu nunca lhe mandei mensagem com a data de 2109. Como quem? Se foi essas mensagens que convenceram a corte
Ele disse, você pode me mandar a cópia dessa mensagem, o que contém nela? Ele disse, mando sim, está escrito aqui. Digitou tudo de novo. O Ken descobriu que existia um terceiro protagonista que vivia em 2109, que sabia tudo sobre os dois desde o começo. Complicou para vocês? E se inaugurou na transcomunicação, que se chama transcomunicação no tempo. O que dizia? Se o Thomas existia no passado, e eu era o futuro para ele que está no passado, por que eu não posso ser o passado para alguém que está no futuro? Existe uma lógica nisso. Quando eu fui trazer esse livro para o Brasil, o nome do livro não é esse, Os Mortos Comunicam-se por Computadores. O título era Vertical Plane, em inglês, que quer dizer plano vertical. Universo paralelo? É o universo paralelo, seria essa a ideia. Aí eu chego para o Ken e digo assim, Ken, eu não posso botar o título desse livro. O presidente Fernando Henrique Cardoso tinha acabado de assumir. Eu digo, o Brasil é o país dos planos, tu é economista. Lá eu teve plano Bresser, plano Funaro, plano Collor, agora plano Real. Como é que eu vou chegar com o plano vertical? Ninguém vai acreditar que isso é um livro de paranormalidade. Vão pensar que isso é um livro de economia. Aí ele falou, Clóvis Nunes, o que é que você sugere? Eu disse, os mortos comunicam-se por computadores. Ele disse, só se você botou a interrogação no fim. Eu disse, por que, Ken? Ele disse, eu não tenho certeza que foi um morto. Eu não tinha lido o livro, conheci um pouco da história. Depois que eu li, eu concordei com ele e a interrogação veio. Mas entre as coisas extraordinárias dessas mensagens, quando ele começou a escrever de carvão na parede, a parede de quem amanhecia o dia com várias mensagens escritas, e na garagem debaixo do carro. Aí o que disse, por que chegou no computador e disse, por que você está riscando a minha casa de carvão? Ele disse, porque é um carvão que se escreve no século XVI, só nós já crescendo, aqui não escreve mais de carvão não. Já teve Gutenberg com a imprensa, já tem papel, tem aqui um negócio chamado caneta esferográfica, é incrível. O que narrando como é que a caneta esferográfica escreve e o que é o papel sulfite. Aí o homem do século XVI diz assim, bote esse tal de papel sulfite em cima do teclado da caixa de luz para ver se eu vejo aqui. E bote essa tal de caneta esferográfica, use aí para eu ver como é. O quem chega escreve em cima do teclado e deixa um papel e uma caneta. A caneta se levanta sozinha e escreve essa página que está no meu livro. Isso aqui é escrito direto do espírito do inglês arcaico do século XVI. E aqui embaixo está assinado Thomas, T-O-M-A-S. Era como ele assinava. O quem foi na biblioteca de Chester? A assinatura de Thomas Hardy, que era o brasileiro da corte, é absolutamente igual. Era assim que ele assinava. Escrita direta do espírito. Um capítulo interessantíssimo. Outros fenômenos de transcomunicação no centro do tempo passaram a acontecer. E é uma coisa que diz o seguinte: nós não sabemos tudo sobre o que existe no universo. Em 1926, um grupo de cientistas se reuniu na América e discutiram o seguinte no Congresso Internacional: que os governos não podiam se preocupar em investir mais em investimento para novas invenções, porque tudo que o homem tinha inventado já tinha acontecido. Você já pensou se a humanidade acreditasse nisso em 26? Nós não teríamos a comunicação virtual. Eu não estaria projetando essa imagem. Não teríamos nada do que temos hoje. O que nós sabemos da natureza e do universo é o que foi possível o cérebro humano alcançar. Tem tanta coisa que a gente ainda não sabe. Basta saber que a física diz o seguinte, a física quântica afirma o seguinte: tudo que existe no universo, tudo que é visível, tudo que é sólido, desse mármore, desse computador, do teto desse prédio, dos automóveis que estão na rua, da cidade de Guarapari, do estado do Espírito Santo, do Brasil, do planeta todo, do próximo satélite que é a Lua, do sistema solar, do Sol, das estrelas, das galáxias, tudo que é sólido e visível representa apenas 6% do que existe. 94% do que existe na natureza é invisível. Nós não sabemos tudo ainda do visível, quanto mais do invisível. Por isso, é uma pobreza imensa o homem que quer entender o mundo pelos seus 5 sentidos. Aqui
aqui, só no mundo da matéria radiante. Vou dar um exemplo para vocês. Ninguém vê as ondas artesianas, elas existem. Ninguém vê o infravermelho, ele existe. Ninguém vê o ultravioleta, ele existe. Ninguém vê o oxigênio, ele existe. Ninguém vê o vento, ele existe. A gente não vê o ar, a gente sente, mas ele existe. Ninguém vê uma bactéria, ela existe. Ninguém vê o átomo, ele existe. Isso tudo é matéria radiante. Só que você tem o mundo das partículas, das subpartículas e o mundo invisível além das partículas. Nós conhecemos apenas o mundo da forma, que é a parte mais grosseira da matéria. Não sabemos nada do mundo da substância. Ou seja, tudo que vemos pode ser a parte mais grosseira de tudo quanto ainda nós não vemos. Então pouco sabemos sobre o universo. Esses fenômenos apontam leis novas, direções novas. Assim como um dia a gente descobriu os bits e fomos para os satélites e descobrimos mais tarde os chips. Estamos na nanociência, estamos no mundo do micro. O homem está perdido numa aventura entre infinitos. Somos o tudo diante do nada, mas somos o nada diante do tudo. O que sabemos é muito pouco. O que nós desconhecemos, talvez seja o universo inteiro. Então a gente não precisa se assombrar, porque esses fenômenos apontam novas leis da natureza. Estão diante de nós como teve a eletricidade no século passado, que impressionou muita gente. E um mundo extraordinário se escondeu atrás das leis físicas da eletricidade. Como também se esconde atrás das leis da paranormalidade, da transcomunicação. Aqui textos mandados por Thomas Hardy no computador do Kate Einstein. Mensagens belíssimas. O mesmo que escreveu atrás. Aqui já uma história diferente. Esse texto vem da Itália. Está pequenininho porque você não vê de longe. Mas eu vou traduzir aqui direitinho. À esquerda está o texto original. Aqui está o texto alterado. Essa história aconteceu no escritório de advocacia em Milão. Um escritório de advogados que prestava serviço ao governo foi escrever a revisão de uma lei para publicar. A secretária estava para sair perto de 6 horas e o chefe do serviço disse: você tem que digitar aqui a revisão dessa lei, porque vai ter que ser publicada amanhã, que é uma revisão da lei para o governo para entrar no diário oficial. E você precisa tirar 4 cópias. Lá em cima está o timbrado da empresa. Embaixo tem o nome Milão, no meio. À esquerda tem o endereço. Aqui embaixo tem o nome sede e em cima ao diretor do serviço de campo. Bem embaixo nessa redação aqui, na ponta de lá, está escrito em italiano urghetto, que quer dizer assunto. E lá está escrito revisão da lei número tal. Quando, eu vou mostrar ampliado daqui a pouco. Quando a mulher pediu, a secretária pediu as 4 cópias, foi depressa para ele assinar. O chefe assinou a primeira, que estava Salvador e de Campo. Assinou a segunda. Quando ele chegou na terceira e na 4ª cópia, estava escrito embaixo. Ao invés de estar diretor do serviço administrativo, estava escrito aqui: de um mundo de paz e de amor, Marco Bensana. Aí ele disse: eu não sou Marco Bensana, o que é que você imprimiu aqui? Ela disse: eu imprimi o que o senhor pediu. O que foi que você digitou? Eu digitei o que o senhor mandou. Mas que mensagem é essa? Que carta é essa? Quando chegou em cima, no lugar de Milão estava o nome Vedúcio. No lugar do diretor do serviço de campo estava aos meus queridos pais. Ao invés de sede estava Vedúcio. E no lugar urghetto, que é assunto, revisão da lei, estava escrito: pedido de perdão pelo meu gesto desesperado que me levou à morte ou suicídio. Nas 13 linhas, o jovem explicava ao pai que não se matou. E dizia à sua mãe que ele fazia experiências psicodélicas para sair do corpo. E naquela vez ele foi e não voltou mais. E dizia: preciso do vosso amor e do vosso perdão para subir à luz. Eu não me matei, meu pai. Foi um acidente. Foi um karma. Se não foi por vontade própria, deve ter sido meu destino. E escreve: de um mundo de paz e de amor, Marco Bensana. Ficou todo mundo assombrado. Ela volta no computador, não tinha nenhum registro. Vai lá na memória do computador, não tem nada.
O espírito foi um jovem que morreu com 21 anos. Tinha acabado de se formar em informática. Era quase um hacker. Aconteceu um congresso em Milão, 2 meses depois. Essa mensagem rodou a cidade. Caiu na mão de um palestrante desse congresso. Ele levou a secretária para dar o testemunho, botou essas imagens no slide e falou sobre isso. Na plateia estava um casal. Uma senhora deu um grito e disse: Marco Bensana é meu filho. A mensagem era para eles. Aí, aqui está em português o pedido de perdão dele pelo gesto desesperado que era o suicídio. E ele assina e ele fala assim: perdoe-me, não era da minha vontade causar-vos uma dor tão atroz. Foi um mero acidente. Uma mensagem incrível. Aí aqui na mensagem ele fala: papai, mamãe, penso que com essa mensagem tem um sinal que sou eu. Interferir no computador. Ele era um hacker. E no além continuou sendo. Muito legal, né? Você vê quanta coisa incrível os espíritos podem fazer. Interferindo na tecnologia. No tempo de Allan Kardec era só na mesa girante. Nas pranchetas. Hoje ele interfere nos aparelhos. E nas inteligências virtuais. Olha que imagem belíssima. Lembra daquele congresso em Milão? Esse congresso aconteceu quando o Papa João Paulo II ainda estava vivo. Quase 2.000 pessoas. Lá em cima está escrito em italiano, na primeira linha: experimento de transcomunicação com o defunto no curso de um congresso internacional. A imagem é do defunto, em italiano, que quer dizer morto, falecido. A mãe dele estava na plateia, tinha conferências grandes, uma sala muito maior que essa, com 200, 300 pessoas, vários aparelhos, as pessoas botavam o nome dos entes queridos, fazia evocação e os pesquisadores ficavam tentando contato. Aí veio essa imagem. Ele mostra a imagem dele, morreu de acidente de carro, e diz: mamãe, não chore. Eu estou constantemente com você, te escuto e te amo. A minha imagem para alegrar seu coração, para dizer-lhe que estou vivo. E manda a foto dele. Saiu na capa do maior jornal de Milão. Qualquer mãe reconheceria o filho com uma foto dessa. O Papa João Paulo II mandou um telegrama de felicitações para esse congresso. E dizia que a igreja via com esperança esses eventos científicos sobre esse tema, porque isso legitima a fé do cristão do além. Esse congresso foi em maio. Em novembro daquele ano, o Papa João Paulo II, no discurso do Dia dos Mortos, na Praça de São Pedro, declarava o seguinte, dizendo ele: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, porque afinal a vida não se encerra nos horizontes desse mundo. O Papa disse isso porque soube dos resultados do congresso. Veja como a transcomunicação pode mexer em muitas estruturas. Aqui é a imagem do cunhado de Klaus Schwab, que morreu de acidente de carro. Eu falei no começo da palestra. É a imagem dele por televisão em Aachen, na cidade da Alemanha. Bastante nítida. Os espíritos vêm de uma maneira incrível. Aqui a atriz Romy Schneider, uma atriz escandinávia, que teve uma morte difícil. Ela volta, essa imagem dela se forma na configuração dos pontos de luz, e ela aparece de perfil. Foi recebida em Luxemburgo. E aqui Klaus Schwab também recebeu, em Aachen. Do lado esquerdo é o padre Alois Wissinger, quando vivia sobre a terra. Do lado de cá, ele depois de morto. Esse homem morreu em 1957. Klaus Schwab recebeu essa imagem e não sabia de quem se tratava. Depois ele deu todos os dados dele. E dizia que quando ele vivia na Terra, escreveu uns artigos para uma revista chamada Imago Mundi, publicado também pelo Vaticano, onde ele acreditava na vida após a morte. Depois de muitos anos eu descobri que esse homem viveu na Bahia, em Muritiba, a 45 minutos da minha casa. Fundou uma comunidade lá, saiu de lá em 57 para morrer, e morreu na Europa, doente. A comunidade social existe até hoje. Essa foto está na igreja de Muritiba, na Bahia, a mesma que está lá na Europa.
Uma surpresa maravilhosa. Eu fiquei com essa imagem mais de 15 anos sem ter notícia. Até que descobrimos que esse Aloysio sim ele viu no Brasil. Aqui a imagem das Ilhas Canárias. Uma coisa curiosa. Quando vivia na Terra, olha aquela imagem ali que mais parece com ele está com o crucifixo por cima da roupa. Aqui ele já aparece com a cruz em cima de uma outra vestimenta. No além ele já está com outra roupa. Aqui as Ilhas Canárias. Esse jovem aparece na tela da televisão dos transcomunicadores de lá. Aqui uma aparição espontânea na casa de uma senhora, de uma parenta dela. Aqui uma imagem dos Estados Unidos, um ator norte-americano. Aqui ele quando vivia sobre a terra. Lá em cima por transcomunicação. Aqui um detalhe do seu rosto. A imagem veio um pouco desfocada nesse caso. Mas é o Denver, muito conhecido. Essa imagem também é muito forte. É de um construtor de cidades da Alemanha. Quando ele viveu na Terra não existia câmeras. Ele morreu em 1795. Construiu muitas cidades na Alemanha. Ele aparece em movimento e fala sincronicamente, com diferença de minutos entre o movimento dos lábios e a voz. Depois os pesquisadores aproximaram, fizeram a sincronia e ele se identifica. A única imagem dele que tem é um quadro pintado a óleo na prefeitura da cidade mais importante que ele fundou. 2 militares, também transmitido do além, com fardas, recebido por Hans-Otto Koenig. Essa imagem também por Hans-Otto Koenig, recebida na Alemanha Ocidental, na cidade de Mönchengladbach. São imagens de diferentes lugares do mundo. Aqui uma imagem recebida também na Alemanha, trata-se do espírito de Marco Antônio, o protagonista com Cleópatra, que narra em quase 400 páginas de informações um livro que deve estar sendo publicado agora o ano que vem, falando sobre a cidade espiritual que existe por cima da Europa, onde ele vive. Aqui as pesquisas do grupo de Skull, na Inglaterra, Sandra e Robin Foy. Eu estive com ele por 2 vezes. Hoje esse grupo tem o maior volume de resultados de transcomunicação de todos os grupos. Eles têm 535 resultados catalogados, controlados, com todo o método de exigência. Participam do grupo de Skull 4 engenheiros da NASA. Não estão lá pela NASA, mas estão como pesquisadores independentes. O prêmio Nobel é Rupert Sheldrake, participa desse grupo. Muita gente de escola, da área da ciência, participa desse grupo maravilhoso. A pesquisa deles acontece assim. É uma coisa estranha. Os espíritos foram ajudando na técnica. Aqui do lado tem um espelho de aço inox, onde tem um mirror 2, de 1,50 m por 1,50 m, do lado da parede. É uma sala de 2,5 m. Nessa parede tem uma lâmina de 1,5 m de altura. E do outro lado, na parede fechada, tem um espelho mesmo, normal, de 1 m por 1 m. Esse tracejado que você está vendo aí é um fio de aço que segura uma câmera. Os espíritos mandaram ele botar uma objetiva na direita e uma objetiva na esquerda. A câmera fica pendurada numa altura mais ou menos de 1 m do piso. Uma objetiva aponta para o meio do espelho e outra objetiva aponta para o aço inox. O que filmar vai dar superposição de imagem, concorda? Mas vai filmar o espelho e o aço inox. Não tem nada dentro da sala. Mas quando eles pegam a fita e rebobinam, aparecem essas imagens incríveis. Algumas imagens são praticamente imagens siderais, como essas. Imagens do espaço. Mas há um outro fenômeno incrível, que essa sala fica com um campo paranormal intenso, produzido pela tecnologia trazida do além para conectar com a dos pesquisadores. E os espíritos pediram que ele levasse um filme, desse de fazer foto antiga, e botasse o filme lá dentro. Misteriosamente, mandaram revelar o filme. Eles revelaram o filme do jeito que chegou. Quando revelaram, descobriram que o filme vinha escrito. Uma carta, com um ponto de luz, aparece dentro do filme, sem revelar o filme, e escreve no filme. Olha que caso incrível. Impossível um fotógrafo fazer isso, a não ser que ele faça a foto. Mas escreveram um carretel de filme. Aqui está a assinatura de um dos espíritos que se comunicam, Cassiel. Olha esses textos. Tem escrito em sânscrito, japonês, hebraico, inglês, alemão. Os espíritos escrevem mensagens, tem poemas. Já assinaram aí Thomas Edison, já assinou